Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais. E hoje eu quero falar de mais um filmezinho, tá? Do 8h30, Festa do Cinema Italiano no Brasil, que está acontecendo, né, no Estação Net Rio, que aconteceu, né, no Estação Net Rio e no Estação Net Gávea, tá certo? Foram passadas 11 produções italianas, né, 9 contemporâneas, mais ou menos ali do ano de 2024, e uma homenagem ao Fellini com La Dolce Vita e o 8h30, né? Fizemos uma resenha do 8h30 aqui já, tá? E hoje eu quero falar de mais uma produção italiana contemporânea dessas, né? Que é chamada O Último Chefão. Deixa eu dar uma olhada aqui no título, O Último Chefão. E ela conta, né, com o nosso grande, né, ator italiano, Tony Servillo, né? Eu gosto muito do Tony Servillo. Quando pinta filme com Tony Servillo, eu vou assistir, tá? Porque ele faz filmes interessantíssimos, tá, gente? Ele é um grande ator do cinema italiano, ele é um grande representante desse cinema italiano, ele é um ícone, né, desse cinema italiano contemporâneo, né? E eu já falei de outros filmes dele aqui, já fiz resenha, já fiz textos, né, na Batata Espacial sobre outros filmes que o Tony Servillo fez. Não é a primeira vez que eu faço uma resenha de um filme dele, tá? Mas do que se trata esse filme? Esse filme ele vai falar de um mafioso, já, tá, chamado Matteo, tá certo? Que ficou desaparecido 30 anos, né? Lembrando que esse filme, né, vou dar spoilers, né, como eu sempre faço, tá? E esse filme ele é livremente inspirado em fatos reais, né? Ele fica brincando com esse negócio, né, de que os personagens são... o filme é livremente inspirado em fatos reais, os personagens são fictícios, né? Ele fica meio que fazendo essa brincadeira aí entre a verdade, entre a realidade e a ficção, né, no início do filme, né? E aí você tem esse mafioso aí chamado Matteo, né? Que da Sicília, né? Bem ali da região da Sicília mesmo, coisa e tal, né? Ele tem um pai, né, que era mafioso também, que criou ele, né? Ele era o filho caçulinha, né? E ele era, vamos dizer assim, dos 3 irmãos, assim. Ele tinha uma irmã e um irmão mais velhos, né? Ele era o cara mais, vamos dizer assim, cruel. Ele nasceu para ser mafioso mesmo, né? E aí o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que você tem esse mafioso, né, que é o Matteo, e o pai dele, né? O pai dele já está moribundo no início do filme, né? E o pai dele acaba morrendo, tem um enterro, coisa e tal. Um amigo, né, do pai do Matteo, né, que era conhecido como diretor, né, porque ele gostava muito de estudar, coisa e tal, e também pertencia a esse círculo da máfia. Esse diretor aí, interpretado pelo Tony Servillo, né, ele ficou numa prisão por 6 anos, né, para ficar com a boca fechada para não entregar ninguém, né. E quando ele sai da prisão, né, ele está praticamente velho, aposentado, já não está mais no círculo da máfia ali, né. Está arrasado economicamente. Ele tem um hotel em construção que vai ser demolido, né? Que a obra foi embargada, o terreno vai a leilão, né? Ele está falido, ele está cheio de contas para pagar, né? Perdão, gente. E aí o que acontece? Ele quer voltar à cena, né? Ele quer voltar, né, aos velhos tempos de mafioso dele, né? Mas ele não consegue ter uma penetração nisso, e esse Matteo está desaparecido também. Ainda tem essa situação desse Matteo que está desaparecido, né? E aí o que acontece? A polícia, né, italiana, ela quer, né, prender o Matteo, né? E aí ela começa a seduzir, né, esse diretor aí, né? Ele tem até um nome, o personagem dele tem até um nome, mas não vou me lembrar agora, até um nome e sobrenome, inclusive, mas eu vou falar mais como diretor, que ele foi chamado no início do filme, né? E aí ele vai, entendeu, começar a ser seduzido pela polícia para começar a entregar o Matteo e começar a fazer, né, umas tramóias lá para poder prender o Matteo, né, no caso, né. E esse personagem do Tony Servillo, ele vê a oportunidade, né, de, vamos dizer assim, voltar à ação, né, no caso, né, mas agora não do lado da máfia, mas agora contra, né, esse mafioso, contra esse Matteo, né, no caso, né. E a história ela vai se desenvolvendo, é uma história altamente complexa, né? É falado que o filme é um filme noir, né, no caso, tá? Eu sei lá, eu não enxerguei muito isso como filme noir, não. É uma história policial, claro, uma história policial que rola assassinato, coisa e tal. Tem alguns ambientes bem escuros, por exemplo, a casa da irmã do Matteo
é um lugar assim bem sombrio, né, bem dentro do espírito noir mesmo, né? Então você tem algumas coisinhas ali, umas salpicadas assim realmente de cinema noir, né? Tanto pela influência do romance policial, quanto até por essa influência do expressionismo alemão também, né? Você tem um pouquinho disso, mas eu não acho um filme noir por excelência não, entendeu? Eu acho que tem filmes que tem muito mais cara de noir do que esse, né? O próprio Blade Runner, por exemplo, ele tem uma cara de noir desgraçada, né, também, né? E outros, né? Muitos outros também, né? Mas vamos lá, o que acontece? Então, o filme é isso, né? A polícia, né, junto com esse personagem do Tony Servillo, tentando, né, cercar o Mateo por todos os lados, coisa e tal, né? E aí você tem todo um jogo ali, né, de aproximação, de sedução, né? O personagem do Tony Servillo, ele tem que ficar anônimo, mas ele fica mandando cartas, né, pro Mateo, que as pessoas têm o hábito de escrever cartinhas, né, pro mafioso para ficar pedindo coisas, né? Que o mafioso também é uma espécie de líder, meio que um líder comunitário local, é um cara ali que ajuda, vamos dizer assim, as pessoas que estão precisando, e nesse ponto ele acaba também botando todo mundo dentro, né, dos tentáculos dele, né? Quando ele precisa das pessoas também, as pessoas não podem negar ajuda, também tem isso, né? E aí esse personagem do Tony Servillo, ele vai começar a se comunicar com o Mateo, né? Fazendo um outro personagem, uma outra figura, né? Vamos dizer assim, para justamente seduzir o Mateo e aproximar o Mateo de uma emboscada com a polícia. O problema é que a polícia não estava, na verdade, querendo prender o Mateo. A polícia estava só ali querendo dar uma cercada, uma ciscada, para entender a teia, né, de influências do Mateo e poder, mais lá para frente, né, conseguir fazer uma parada mais, vamos dizer assim, bombástica contra a máfia, né? O problema é que se o Mateo não é preso, né, o personagem do Tony Servillo fica, né, praticamente desguarnecido, né, e pode ser assassinado pelo Mateo, né? E isso o personagem do Tony Servillo só vai descobrir depois. O Tony Servillo, inclusive, ele vai ficar amigo de uma policial, né, que teve um passado problemático, né, com o chefe dela, que é o chefe dessa operação, para, vamos dizer assim, ir atrás do Mateo, né? E você vai vendo essas conexões no filme, né? Vamos dizer assim, se multiplicando. Eu não vou contar o final do filme, tá? Mas vamos dizer para vocês, eu posso dizer para vocês que o desfecho do filme, tá? Não, obviamente que um filme com um tema pesado desses não vai ter um happy end, né? Por excelência, né? Muito pelo contrário, o desfecho dele é um desfecho complicado, pesado, entendeu? Meio que um tanto quanto trágico em alguns momentos, né? E termina, né, com uma carta do Mateo, né, sendo escrita para o personagem, né, do Tony Servillo, para o diretor, depois que o Mateo descobre, né, que aquele cara que está escrevendo para ele, adulando ele o tempo todo, na verdade é o personagem do Tony Servillo, um amigo pessoal do pai dele, que está armando uma arapuca para ele ser preso, né, e o Mateo escreve uma carta bem revoltada e uma carta bem, como podemos dizer assim, desgostosa também, né? O Mateo era um cara extremamente religioso, né? Então existem muitas conotações religiosas na fala dessas cartas, né? Também é interessante você perceber isso também nesse filme. É um filme interessante, gente. Eu vou dizer para vocês, não é o melhor dos filmes do Tony Servillo não, até porque é uma história extremamente complexa e elaborada, né? E se você não tem uma atenção do caramba no filme, você acaba se perdendo um pouco, né? Você tem que ficar ali bem concentrado mesmo, tá? Vendo todas as situações que vão aparecendo ao longo do filme. Mas é um bom filme. Esse foi o filme, quando eu vi o folder, né? Esse folder que eu mostro para vocês aqui do 8h30 Festa do Cinema Italiano, esse filme foi o filme que mais me chamou a atenção. E pintou essa oportunidade de eu assistir, entendeu? Eu vou falar um negócio para vocês. Eu vi 3 filmes, tá? Da Festa do Cinema Italiano desse ano, né? Se tirar o 8h30, né? Mas eu vi 3 filmes mais contemporâneos. Esse daí eu achei que ia ser o filme que ia mais me impressionar, foi o filme que mais me interessou, mas eu acabei achando que teve outros que foram melhores, né? O próprio Glória, o próprio Vermiglio, de repente ele teve umas coisas mais interessantes, umas coisas mais legais, entendeu? Não foi uma história tão elaborada e tão complexa quanto esse, entendeu? Mas esse filme tem o Tony Servillo, que sempre é um cara que engrandece demais o cinema italiano quando a gente vê, né, filmes italianos com ele, né? Então, valeu a pena a experiência. Só não foi uma coisa tão sensacional assim quanto eu esperava. Eu esperava que eu ia ver um filmaço, né?
Vi um filme mais ou menos, um filme legal, um filme mais ou menos, tá? Mas um filme ainda assim de uma narrativa, vamos dizer assim, muito elaborada, muito complexa, né? Que você precisa realmente prestar atenção em todos os meandros da história. Ele acaba ficando um pouquinho cansativo por causa disso. Mas é um filme legal para assistir. Recomendo, tá? É O Último Chefão, tá? Com o Tony Servillo, para vocês darem uma procurada aí. Vai lá no IMDb, procura a filmografia do Tony Servillo, né? Servillo com 2 L's, tá? Tony Servillo, com Tony, com isso, com I, né? Com Y, acho que é com I. E Servillo com R, tá? Com 2 L's, tá? E deem uma olhada na filmografia dele, que ele tem outros filmes muito interessantes também. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br e meu blog é o carloslose.blogspot.com.br, tá? Que também tem muitos textos de filmes analisados lá. Na Batata Espacial tem uns 400 e poucos filmes, uns 450 talvez, mais ou menos esse mesmo número também no Blogspot, né? No meu carloslose.blogspot.com.br, tá? E aqui, né, no meu canal do YouTube, Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? Também tem bastante filme já analisado, né? Eu já tô indo para a terceira playlist de filmes, né? Cada playlist tá com 300 filmes, já estamos aí com uns 660 filmes analisados nessas playlists, né? Só nessas playlists. E quando eu falo nessas playlists, elas começaram de Top Gun Maverick para cá, tá? Ainda tem alguns outros filmes analisados aqui no meu canal, tá? Além das séries, né, de Jornada nas Estrelas, que eu gosto muito, né, esse negócio todo, tá? Também algumas festas de Oscar, né, que eu fiz uma playlist também dos Oscars e os filmes de determinado ano, né? Durante a Covid, por exemplo, eu devo ter feito uma análise de 40 filmes, né, com relação à festa do Oscar, né, na época da Covid, né? Que a gente fica em casa, né, e deu para ver bastante coisa, né, pelo computador, né, coisa e tal, não no cinema, mas pelo computador, né? E é isso, gente. É o que eu posso falar para vocês aí dessa minha produção aí de analisar cinema, de conversar sobre cinema, de botar esses comentários sobre cinema aí no ar para vocês darem uma assistida. Tá certo, gente? Então é isso. Um abração, fui e até a próxima. Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma chi lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi? Non sei più preside, Catello. Dopo il tuo arresto sei stato espulso persino dalla massoneria. Io sono una vittima, io sono innocente. Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano. Rischi. Siete dei servizi. L'ultimo grande latitante di mafia ancora in circolazione è suo figlioccio, Palupo. Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo. Scrivo. Non più di un foglio. Il padre era tutto per lui e ora l'ha perso. Questo è il suo unico punto debole. Di quello che ti dico e che facciamo, vuole parlare con nudo. Io non so che stai combinando. Quando scoprirò di che si tratta, t'ammazzo con le mani mie. Buona serata pure a te, cara. Nessuno deve sapere che tu hai ricevuto questa lettera. Usa la testa. La situazione è troppo rischiosa. Se ne deve andare. Sarò l'infame più infame della storia universale dell'infamità. Bravo. Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere spiritoso, no.